De volta com o nosso CJC+. Gente, hoje a segunda-feira está recheada aqui e muita coisa boa aqui no nosso programa, muita informação e convidados sensacionais também, né? E agora nesse bloco, a gente falou que nós estamos falando, a gente está na semana, né, contra o bullying, a gente está falando desse assunto que é um assunto muito sério, né, que a gente precisa tocar, precisa falar sobre isso. E o CJC+, não vai deixar isso de lado, a gente vai falar sobre isso essa semana. E hoje, aqui no programa, a gente está recebendo ela, que é coach, que é psicóloga e também palestrante. E nós estamos recebendo a Lúcia Almeida, que vai nos ajudar aqui nesse assunto, que para muitos é tão complicado e que, na verdade, é complicado, né? A gente precisa falar desse assunto aqui. E a gente tem que saber a hora de parar, não é? Porque a gente sempre... Adolescente, não é? A gente sempre fica brincando um com o outro e tal, mas a gente quer saber realmente, primeiramente, o que seria o bullying. Fala pra gente, Luiz. Eu quero dizer o imenso prazer que eu tenho de estar aqui com vocês, o privilégio, né? Admiro o programa de vocês. Existe uma diferença entre brincadeira e o bullying. A brincadeira, ela tem reciprocidade. As pessoas não têm intenção de magoar a outra. E se acontece, são pessoas que estão em uma boa sintonia, elas se ajustam, se desculpam. No bullying, não. No bullying é exercido por uma pessoa que elege uma vítima, um aluno ou uma aluna que elege uma vítima para um foco para ridicularizar, para menosprezar, para poder jogar geralmente todas as suas frustrações, suas raivas, né, em cima de um modelo adequado que ele não teve de vida, limites que essa pessoa não teve e não aprendeu a respeitar o outro. Tipo o que a gente faz aqui, né? Você brinca comigo, chama de palhaço, eu sei que é brincadeira, isso não me ofende. É palhaço do bem. É palhaço do coração. Seu palhaço, né? A gente brinca aqui no programa, a gente não tem essa intenção de machucar um outro, né? Essa seria a brincadeira. É verdade. E o bullying seria quando a pessoa, quando ela chama você de palhaço, ela sabendo que o palhaço vai incomodar você e ela continua chamando. E outra coisa que é mais agravante é que tem plateia, né? Sempre. No bullying, existe a pessoa que pratica, ela precisa se autoafirmar com relação ao grupo. Então, ela precisa de pessoas aplaudindo o comportamento dela. E essas pessoas não fazem nada, sabe por quê? Porque elas têm medo de ser a próxima vítima. Olha. Então, elas ficam se submetendo, muitas vezes calada, nem as testemunhas contam para os seus pais, né, para as pessoas que podem, de alguma forma, trabalhar essa contextualização, aliviar um pouco esse contexto. E, muitas vezes, o agredido também não conta, porque é ameaçado. Caramba. É muito sério. É verdade. Índice de suicídio, de homicídio, ele muitas vezes acontecem com uma história pregressa de bullying. Sim. Inclusive, a gente tem uma série que eu assisti também. Que é impactante, realmente. Às vezes a gente acha que isso não é nada demais, né? Ofende a pessoa, só que a gente não sabe o que está acontecendo dentro dela. E aquela ofensa que você fez pode trazer né? várias coisas. E, inclusive, isso é muito importante a gente falar sobre isso aqui no programa. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você, Lúcia, é o seguinte. Se eu estou sofrendo bullying dentro da escola, na faculdade, como eu posso me impor? Como eu posso sair dessa situação dando a volta por cima? Você tem uma dica aqui pra gente? Eu acho muito importante. Primeiro, nós sozinhos não somos nada. Nós precisamos de alianças. Primeiro, você precisa contar a pessoas que você confia que possam ajudá-lo o que está acontecendo. De forma que você tenha pessoas que vão brigar por você e com você. Não ter vergonha, né? Não ter vergonha, porque geralmente quem precisa ter vergonha é quem pratica o bullying. Quem pratica o bullying geralmente não tem uma boa identificação consigo mesmo. São pais, geralmente, que desvalorizam os filhos, são pessoas que foram criadas sem censura, sem limite, de forma que os rótulos, né, sempre tiveram muita força nessa família, nessa contextualização. Então, eles precisam... Muitas das vezes, dependendo da faixa etária, que hoje em dia tem criança com 6 anos sofrendo e fazendo bullying. Muitas vezes eles querem agradar as figuras primárias de pai e mãe. Então eles repetem padrões de pais que são pais que discriminam, são pais que precisam se autoafirmar perante os outros. Eles repetem tentando a aprovação. São os ecos, né? E como a sociedade anda com os valores um pouco distorcidos em relação ao que é amor, o que é aliança, e as pessoas estão muito desconectadas do afeto.
porque elas querem aprovação do outro. O tempo inteiro. E principalmente na adolescência. Na adolescência, o grupo social, ele passa a ter mais importância do que a própria família. Então, a criança, ela quer ser, o jovem, o adolescente, ele quer ser aprovado pelo seu grupo. E quando isso acontece, ele começa a se autoagredir muitas vezes para poder ter aprovação, para não se sentir discriminado. E às vezes é muito bom a gente ser discriminado. Nós não precisamos ser aceitos por qualquer um. Eu não quero ser aceita por qualquer grupo. Nem eu. E existem pesquisas que mostram que as 5 pessoas ou grupos que você está diretamente ligado são as que influenciam você. Então, você precisa saber, às vezes os pais precisam saber se o filho está na escola certa, se os valores daquela instituição é o valor que preconiza aquela família. Entende? Então, você precisa ter uma autoestima. Se você está começando a ficar com a autoestima debilitada, vai falar com pessoas que amam você, que possam tomar suas dores e, de alguma forma, tentar virar esse jogo. E há estudos que falam também que as pessoas que sofrem bullying, não é porque são ruins, às vezes porque são muito boas. Porque elas são aquilo que, às vezes, talvez eu quisesse ser. Sim. Talvez elas sejam amadas da maneira como eu gostaria de ser amada. E a pessoa fica incomodada porque não tem aquilo. E acaba atingindo o outro com aquilo que ela gostaria de ter, sabe? Até por admiração, por tirar uma nota melhor do que ela pode ter, por ser mais bonito do que ela pode ser. Porque se a pessoa é bem resolvida, ela tem uma alta avaliação, ela não precisa machucar ninguém. Ah, então é por isso que eu sofro bullying aqui no programa. Eu sou bonito e vocês ficam brincando comigo, vocês querem ser. Ninguém fica brincando Entendi, Richard. Obrigado, Richard. E agora, Lúcia, fala pra gente também da importância dos pais. Porque nessa série que a gente viu também, os pais estavam tão preocupados o tempo todo com os problemas da vida deles, o aluguel que estava atrasado, que eles tinham que se mudar e tal, que acabavam, eles amavam, lógico, a filha deles, mas não estavam enxergando o que estava acontecendo com a menina, por ela estar muito calada, né, muito falando, nem falava para os amigos dela, né, não lembro dela contar. Não tinha muitos amigos, então ela era ela e os pensamentos dela. Então, a importância dos pais, fala aqui pra gente um pouquinho, o que eles devem fazer? Olha, os pais, eles são aliança fundamental, por isso que Deus fez a família, né? Então, eles são aliança fundamental, devem ser. E muitas vezes os pais negam, porque eles se sentem culpados pelo fato de nunca estarem em casa. Eles acham que compensam as relações paternais com coisas, sim, com coisas concretas. E se isentam muitas vezes do afeto, do vínculo real. E essas crianças começam a introjetar o sentimento de solidão, de depreciação, de que elas não valem a pena nem para os próprios pais. Então, eles precisam resgatar o afeto com essas crianças. Com essas crianças, adolescentes, seja quem for. Ele pode acontecer em qualquer faixa etária, o bullying pode acontecer em qualquer faixa etária, mas acontece, pega quando a pessoa, ela se autodeprecia. Uma pessoa que tem uma boa autoestima, geralmente, ela vai tomar providência, ela vai pedir socorro. Os pais precisam estar atentos aos comportamentos diferenciados dos filhos e precisam estar fazendo parte, né, íntimos da vida do filho, do dia a dia dos seus filhos. Isso é muito importante. Isso também, é fundamental. Não precisa estar em casa o tempo todo. Sim. Estar atento, não adianta você estar em casa o tempo todo e desatento, porque você está insatisfeito. Precisa de qualidade e precisa de quantidade dentro do possível. É verdade. Tá? Agora, eu quero falar um pouquinho quando é o contrário. A gente está falando da pessoa que está sofrendo bullying. Agora, dessa pessoa que faz bullying, você fala aqui pra gente como os pais dessa pessoa também devem agir, né? Como elas começam a desconfiar, como elas começam a colocar limites nesses filhos. Limite a gente deve colocar desde o início da vida da criança. Eu tenho uma palestra que eu faço, né, que é amor e limite caminham juntos. Só dá limite quem tem certeza que dá amor. Para eu dar limite, me fazer respeitar, eu preciso ser admirado pelo outro. Se eu não admiro você, o que você fala para mim não tem importância, não vai ter significado. Porque eu não acredito no que você fala. Então, os pais têm que se fazer presente e se fazer respeitar. Respeitar não é autoridade, não é ser permissivo e nem autoritário. É poder ser, em cada momento, aquilo que eles precisam ser, né? Então, a gente para pensar, tanto que faz o bullying, quanto que sofre o bullying e os pais não percebem, existe negação da mesma forma.
Mas geralmente pode acontecer daquele que pratica o bullying, muitas vezes o pai acha um status. Ele é líder de um grupo em que os pais acham que ele tem poder de liderança. Existe o líder mau e o líder bom. O líder positivo e o líder negativo. Hitler foi um líder, né? Então, olha o que ele causou. Então, a gente precisa parar para pensar, né? Entrar na intimidade dos nossos filhos. Sim. E se o filho não deixa entrar, acho que não tem isso. Filho é filho, né? Verdade. Tem que ter uma hierarquia. Quando não deixa, já está errado. Sim. Quando eu não posso entrar na vida do meu filho, eu tenho que parar para pensar que intimidade nós temos. E eu preciso resgatar aquilo de alguma forma. E resgatar não é punir o outro. É começar a olhar o outro e perceber o que o outro está mostrando para mim. E eu poder até me desculpar com ele naquilo que eu não fiz. Porque com certeza ele é consequência de mim. Existem crianças que têm uma disfunção, uma tendência a uma certa conduta, uma psicopatia. Existe isso, né? Mas aí é uma minoria. E o bullying dessas pessoas é muito mais sério, porque eles articulam o seu grupo, ele domina o grupo, eles têm uma legião de pessoas que vão atuar como se fossem os sucessores ou os mandantes deles, né? E isso a gente está falando, mas acontece em todos os lugares, gente. A gente está falando mais de escola, Sim. que a gente mais ouve falar assim na escola. Acontece na também. família. Na família também. Na família. Às vezes a mãe elege um filho como bom e outro filho como mal. Que isso, deve dar um problemão, hein? Sabe? Quando, assim, geralmente o filho que tem mais iniciativa, o filho, se é uma mãe controladora, ela vai querer quem fique submisso a ela. E se um filho, que eu brinco assim, né? Às vezes o filho é um marginal da casa, marginal no sentido, a mãe quer que todo mundo fique na barra da saia dela. Porque uma mãe segura deixa os filhos poderem crescer e deixa os filhos poderem voar, Sim. né? Então ela quer que os filhos fiquem na barra da saia dela. Aí o primeiro sai, o primeiro é marginalizado por ela. Se os outros continuam na barra da saia, aquele vai ser o diferente. Porque aquele foi ver a sua própria vida. Então ela olha para ele como, poxa, ele não me ama, pela insegurança dela. E aquele ali, às vezes, sofre bullying. Você não é bom para mim, você não é suficiente, você não dá conta, você é o único que não me agrada. Mas é o único, é talvez o que ame mais. E quer que ela cresça, que ela veja o potencial que ela tem. Porque se o filho foi adiante, é porque essa mãe e esse pai foram muito capazes. Isso é muito importante da gente falar aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que vários pais também assistem hoje, então Sim. hoje vocês estão aprendendo aqui junto com a gente. E você, adolescente, que estava fazendo essa prática aí, né, que você fala assim, caramba, eu estava fazendo algo errado. Então agora está se conscientizando, porque nunca é tarde pra gente aprender, não é verdade? A vida inteira. Eu tenho um pai de 91 anos, meus pais têm 62 anos de casados. Minha mãe vai fazer 80, meu pai tem 91 anos. Meu pai pede desculpa. E o meu pai, assim, aprende o tempo todo. Ele fala que ele ia ficar velho só quando ele fizer 100 anos. Ai, meu Deus. Canta muito quando tiver um programa com Seresta que convida, que ele é um artista. Que bacana. Maravilhoso. E o bacana é que ele pede desculpas. Ele fala que errou, entendeu? Isso é e tão aceita as importante, nossas gente. desculpas também. Isso é bem bacana, né? E a todo momento é momento de mudar. E o interessante, só muda quem sabe quem é, quem sabe... Quem se encontra consigo mesmo. Quem reconhece. Quem reconhece. Quem decide crescer. Quando eu não quero crescer, eu culpo o outro de tudo. É bem mais fácil, né? Muito mais É fácil. muito mais fácil. Só que eu fico na zona de conforto, né? E quando eu começo a crescer, eu já não quero participar mais daquele contexto. Ele já não é mais meu. Eu não preciso dominar o outro. Quando eu sou quem eu sou, não preciso dominar ninguém. A Zora falou uma coisa interessante, na questão da pessoa saber quem ela é. Então, muitas vezes, a pessoa está sendo hostilizada, marginalizada, seja na escola, seja no trabalho, seja no contexto quando ela é mais nova, até quando ela é mais madurinha também, mas está recebendo algum tipo de hostilização. Mas se ela sabe quem ela é, ela não vai ficar preocupada, né? Ou vai deixar aquilo entrar no coração dela e falar, poxa, mas será que eu sou isso mesmo? É porque ela conhece, ela sabe das capacidades, sabe quem ela é, isso é muito importante também. Dependendo da faixa etária, ela vai usar isso até como um reforçador para saber que ela não pertence àquele contexto. Sim. E vai buscar um contexto adequado que ela possa crescer, que haja trocas verdadeiras.
E uma outra coisa, o que sofre bullying geralmente são muito talentosos. Sim. São pessoas que têm... Boa. Obrigado, doutora, só para reforçar. São pessoas que, quando você... que a gente todos temos talentos diferenciados, graças a Deus. E quanto mais eu uso meu talento real, não talento imposto, eu vou me conectando comigo mesmo. Eu vou me conectando com a minha essência. E muitos pais, eles podem fazer dessa criança que fez bullying, que elas possam descobrir e atuar nos seus melhores talentos. E a Madonna e outros artistas são referências de pessoas que viveram bullying sérios e viraram história através disso. Então, uma experiência que me acontece, eu posso transformar em um aprendizado e um grau para a escada, para subir em maturidade, ou eu posso me fazer de vítima e ficar na zona de conforto, ou me esconder e querer voltar para a casca do ovo, né? Que não fecha mais e não me cabe mais, né? E você aí de casa pode fazer a sua história, né? Faça a diferença. Então, Lúcia, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Você acrescentou muito aqui no nosso programa. Obrigada. E pedir os seus contatos, por favor. Eu tenho 28 anos de psicologia, eu tenho um grande defeito que agora que eu estou fazendo página, essas coisas, porque é tudo boca a boca, né? É tudo boca a boca. Então é o 9647-75332, o WhatsApp, 4104-7885 e psicóloga coach lucialmeida@gmail.com. Eu tenho um espaço de interação, eu posso falar? Fique à vontade. Que é um espaço de resgate de vidas. Eu trabalho há 10 anos com pessoas viúvas, solteiras e divorciadas. Nós temos trilhas terapêuticas, nós temos trabalho de coaching em grupo, terapia de grupo, fora o trabalho com casais e família que eu faço há 28 anos também. Show! Bacana, Então, Lúcia, muito obrigada mais uma vez. Muito tá bom? obrigada. E agora, gente, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Não sai daí, não.